Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Danilo e na aula de hoje nós faremos a revisão do módulo 11 da apostila 2 do material ângulo. Nesse módulo nós temos a representação, ampliação e redução de figuras no plano cartesiano. Bom, em anos anteriores vocês já estudavam esse tipo de localização, então nós tínhamos exercícios desse tipo. Olha só, nós temos aqui alguns elementos, por exemplo, nós temos esse elemento que ele está na linha E, coluna 3. Então, para representar sua localização, eu falaria E3. Nós temos esse outro elemento que está na linha B e na coluna 6. Então, eu chamo esse daqui de B6. E nós temos um outro elemento aqui em cima, olha, que ele está lá na coluna 7 e na linha F. Então, eu represento como F7. É muito importante que você tenha esses resumos em mãos, que você pode fazer o download aqui embaixo e ir fazendo as suas anotações, tá? Então, o famoso matemático percebeu um probleminha. Nós temos apenas 26 letras no alfabeto. E também, como que eu faria para representar um ponto, né, que ele estaria entre uma letra ou outra, tá? Ou um valor acima de 26. Ele propôs a seguinte solução: que eu utilizasse dois eixos numerados, porém com uma regra. Porém, eu teria que prestar muita atenção no eixo horizontal e no eixo vertical. Então percebam aqui, olha, que eu tenho o 3 marcado em vermelho e o 2 marcado em azul. Então, por convenção matemática, nós sempre mostramos primeiro quem está na horizontal e depois quem está na vertical. Então, nesse caso, por exemplo, o 3 aparece primeiro na horizontal e depois no vertical. Nós chamamos isso de par ordenado. Então, eu vou colocar entre parênteses e colocarei uma vírgula para separar esses dois valores. Então, por exemplo, o ponto P está na coordenada 3, 2. 3 na horizontal e 2 na vertical. Então, vamos ver um exercício prático que fala sobre isso. Olha só, por exemplo, eu tenho aqui o vestiário feminino. Eu quero saber a coordenada desse vestiário. Eu olho primeiro lá embaixo, 1. Então, o vestiário, que eu vou representar pela letra V, está na coordenada 1 e 4 na vertical. Olha que fácil. Vamos fazer mais um. A piscina. Vou olhar lá embaixo, olha lá, está no 3. Então, vou representar pela letra P. Coordenada 3 e aqui em cima no 5. Um exercício que nós temos na apostila, que é bem fácil de ver isso, falava o seguinte, ó: represente no plano cartesiano os pontos A, B, C, D, E, F, G, H. Vou representar alguns aqui para lembrá-los, mas é importante que vocês olhem também no material. Então, olha lá, o ponto A, ele está na coordenada 1 na horizontal e 4 na vertical. Então aqui eu tenho o ponto A. O ponto B está na coordenada 3, 1. Então eles se cruzariam nessa marquinha. Professor, eu posso fazer o pontilhado ou posso fazer os risquinhos? Pode, mas nesse caso eu não estou fazendo porque já tenho na malha ali. 6 e 2 é a letra C. Então letra C, 6 e 2. Letra D, 8 e 3. Letra E, 4 e 6. Letra F, 5 e 5. Fiz todos esses exemplos, pessoal, para chegar nesses dois últimos aqui, ó. G, 2 e 0. H, 0, 5. Toma muito cuidado. G, 2 e 0, olha, o 2 ele está na primeira casinha. A primeira casinha é horizontal. Então o ponto G vai ficar aqui. O ponto H, olha lá, 0, 5. O 0 está na horizontal e o 5 está na vertical. Então o 5 estará aqui. Esse é o ponto H. Vai fazendo essas anotações aí na sua folhinha, galera. Nós também vimos, pessoal, localização em mapas. E aí é muito importante que você utilize uma linguagem matemática. Vamos supor, por exemplo, que eu queira sair desse ponto aqui e queira chegar neste. São vários caminhos possíveis. Mas, por exemplo, ó, a coordenada do primeiro ponto aqui, olha, é 1,
2. Vou chamar esse ponto de A. Então o ponto A está na coordenada 1, 2. E o ponto B está na coordenada 4, 1. Então só para mostrar para vocês aqui uma coisinha. Então, sabendo dessas coordenadas, ele vai pedir para você qual é o caminho mais curto para sair de A e chegar até B. Então você pode, por exemplo, sair daqui, né, e ir para cá. Então ele andou 1, 2, 3, 4 quadras. Quanto vale cada quadra? Depende do exercício. Vamos supor que cada quadra valesse 100 metros. Então aqui nós temos 100, 200, 300, 400 metros. Danilo, mas não é só um caminho possível. Muito bem. Essa pessoa poderia ter saído daqui e vindo para cá e chegado no mesmo ponto. Então ela andou 100, 200, 300, 400. A distância foi a mesma. Então percebam que existem vários caminhos possíveis. E se eu tivesse que descrever esse caminho? Por exemplo, no caminho vermelho, a pessoa saiu no ponto A, localizado, né, na coordenada 1, 2, seguiu 300 metros em frente, girou 90 graus para a direita e caminhou mais 100 metros até chegar no ponto B. Um exemplo. Nós também estudamos, pessoal, a ampliação e redução de figuras no plano cartesiano. Lembre-se que essas duas figuras são semelhantes, porque ela tem a mesma forma, porém com tamanhos diferentes. Se você quiser saber quanto uma figura ampliou ou reduziu, basta você olhar os lados correspondentes. Como assim, professor? Olha só, esse lado aqui, olha, ele mede 2. E esse lado aqui, ó, mede 4. Então eu consigo perceber que ele foi ampliado 2 vezes. É muito fácil. Poderia também querer saber quanto esse desenho foi reduzido daqui para cá. Vou olhar outro lado como exemplo, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Então aqui é 3, aqui é 6. Então significa que ele foi reduzido na metade, ou seja, foi dividido por 2. Facinho, né? Eu coloquei aqui um exercício que tem na apostila, tá? Que ele está num tamanho grande, mas no resumo ele está aparecendo aqui no cantinho para vocês. Bom, esse foi um teste que nós fizemos que falava assim: uma professora de matemática do 6º ano pediu a cada aluno que representasse a primeira letra do seu nome no quadriculado abaixo. Para tal representação, um dos alunos marcou 10 pontos no quadriculado, ligando com uma linha reta o primeiro ponto com o segundo com o terceiro e assim por diante. Prestem muita atenção em exercícios desse tipo. E se nós tivermos, por exemplo, numa avaliação online, é importante que você tenha uma folha e vá fazendo um esboço. Então, olha só, nós temos aqui o ponto B2, primeiro ponto, depois ele vai para o B5. E aí ele fala para eu ligar o primeiro com o segundo. Então eu vou ligar. Depois ele fala C5, vou ligar também, C3, aqui, D3 e vai ligando, pessoal. D4, E4, E3, G3 e G2. Aí tem gente que vai falar assim: professor, mas não formou nenhuma letra. Parece uma letra F, mas não formou. Então olha só, até unir o 10º com o primeiro. Então até unir o último ponto com o primeiro. Agora sim, olha lá, formou a letra F. Então provavelmente o nome desse aluno aí, né, no caso da apostila, era Fábio. Poderia ser Felipe, Francisco, entre outros nomes aí. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Curte a nossa página, segue nosso canal que sempre tem bastante resumo para vocês de um jeito bem fácil, prático e rápido. Muito obrigado por assistirem e até a próxima aula.